Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e eu estou presente com o Wanderlei Teixeira do Chovendo Sapos. Wanderlei, tudo bem? Ah, Para a gravação do episódio número 30 do Arquivos Nicole Kidman. E a gente vai falar hoje sobre Esposa de Mentirinha, uma comédia que a Nicole Kidman participou, que foi produzida em 2011. 2011. 2011. Acho que eu marquei 2021. Não, eu marquei 2021. É um filme que teve a sua premiere em Nova York no dia 8 de fevereiro de 2011. Ele estreou para o público no dia 11 do mesmo mês e no Brasil chegou em 4 de março de 2021. Mais umas curiosidades é que o filme ele teve um orçamento robusto de 80 milhões de dólares e ele foi um Nossa. sucesso. Faturou 103 milhões nos Estados Unidos e no mundialmente foram 214 milhões de dólares. E eu lembro que na época foi a primeira comédia com Adam Sandler aqui no Brasil passar o público de 1 milhão de espectadores. Hum, E a sinopse diz que o Danny, interpretado pela Adam Sandler, conhece a garota dos seus sonhos, interpretada pela Brooklyn Decker, que era uma modelo e está estreando aqui como atriz. Ele a conhece, mas tem de pedir a ajuda de sua leal assistente Catherine, interpretada pela Jennifer Aniston, para fingir que ela é sua futura ex-mulher, para fingir que ela é a futura ex-mulher dele e encobrir, desculpa, uma pequena mentira. Quando ele se enrola nas mentiras, os filhos de Catherine entram em cena e todos vão juntos para o Havaí para um fim de semana ridículo e aloprado, testando os limites de que fazemos por amor. Essa daqui é uma das várias parcerias que o Adam Sandler tem com o diretor Dennis Dugan, mas foi a primeira vez que ele trabalhou com a Jennifer Aniston. Eles eram amigos de longa data, né? Eu acho que, inclusive, na época que ele começou o Saturday Night Live e ela estava para entrar em Friends, acho que eles já se conheciam, mas a possibilidade de fazerem um filme juntos só bateu aqui em 2011 com esse filme. Vanderlei, qual foi a sua primeira experiência com Esposa de Mentirinha? olha, Licença de Mentirinha é aquele filme que a gente, a gente olha, a gente não quer confessar que gosta em algum nível, mas alguma instância ele é divertido. Assim, eu assisti na época sabendo dessa participação da Nicole. Acho que se não fosse a participação da Nicole, eu não assisti esse filme, porque eu nunca fui muito público do Adam Sandler. Mas assim, eu acho que das comédias dele, assim, das últimas que eu vi, assim, pelo menos é a mais. Tem uma grosseria, assim, mas é uma das menos grosseiras, assim, vamos dizer assim. Acho que muito por conta dessa coisa da presença da comédia, da comédia romântica, né, do romance entre ele e a personagem da Jennifer Aniston, acho que acaba amortecendo. Mas, assim, com o tempo, né, depois da primeira visita, acho que eu volto a esse filme porque, não sei, na minha cabeça eu compraria um filme que fosse a personagem da Jennifer Aniston e a Devlin Adams, e fosse aquele filme das duas tendo aquela rivalidade para no final do filme existir uma comédia que fosse calcada nessas duas personagens, porque acaba sendo o que desperta o maior interesse em mim nesse filme, assim, acaba sendo o elemento meio que, na minha visão, que meio que vai fora da banalidade que o filme apresenta, né? Que é uma situação muito. Ele me passa aquela sensação de que, assim, antes de existir o roteiro, tinha demanda de querer fazer um filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston e querer fazer um filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston no Havaí. A partir disso, vamos fazer um roteiro. Ah, E o roteiro vem depois, assim. uhum. Mas é isso. Tanto que toda vez que tem a reprise desse filme, esse filme reprisa pra caramba. Acho que dos filmes da Nicole que mais reprisa junto com a Feiticeira, na Sessão da Tarde, em outros lugares, assim, que eu ainda assisto TV. Uhum. Eu sempre paro pra ver.
esse momento que a Devlin Adams aparece, assim, é muito divertido, assim. Não sei. Uhum, É muito diferente do que a gente costuma ver Nicole participando com mais frequência, né? uhum. De ser uma coisa que ela não se leva muito a sério ali, né? É. Eu achei até engraçado que eu Mas tem uma coisa conheci. que me irrita nesse filme. Uhum. Eu falei dessa coisa de sempre passar na TV, que eu tava na cabine de quinta-feira, né, do Nope, e aí eu me encontrei com a Cecília, que é do Cenas de Cinema. Eu falei, eu tenho que assistir Esposa de Mentira, que é o próximo filme que eu vou gravar com o Vanderlei. Aí eu falei, é bom que se você chegar em casa, basta você ligar a TV, que ele vai estar passando lá, ou na sessão da tarde da É, Globo, ou em tá qualquer um dos canais da Telecine. E acho que, de fato, tinha Gulgada aqui, já tinha, acho que, duas exibições dele na TV fechada. E eu não sei o que é a força da atração, parece, porque sempre que eu tô zapeando pra ver e cair nele, Uhum, é a cena da Ula. Sim, então, tipo, já vou direto pra interação das duas, assim. uhum. O Adam Sandler não é assim um comediante que eu gosto. E eu É, assisti o filme nos cinemas quando estreou unicamente por causa da ciência dessa participação da Nicole Kidman. Porque, enfim, ele faz sempre o mesmo personagem. E sei lá, é diferente, por exemplo, quando você vê, sei lá, uma comédia romântica com a Meg Ryan, que às vezes sim, também não apresenta muita variação nas composições de personagens. Ou também com o Hugh Grant, uma comédia romântica com o Hugh Grant, sim. ou uma comédia com a Sandra Bullock, Julia Roberts, sim. também. Que são, né, personalidades que lá atrás, né, eram reconhecidas por conta da atuação deles nesses gêneros mais afáveis. Mas assim, tem uma. Eu nunca gostei do Adam Sandler, tem comédias com ele que eu realmente detesto. Mas tem algumas outras que eu já acho assim bem, bem ternas, assim, que funcionam muito bem também comigo na questão do humor. Eu gosto, e acho que isso acontece quando ele tem ali uma co-protagonista como aliada ali, né? Sim, E verdade. eu gosto bem assim dos três filmes que ele fez com a Drew Barrymore, por exemplo, É bom principalmente mesmo. em Afinado no Amor, eu acho ótimo esse filme. E acho que aqui, né, com a Jennifer Aniston, acho que muito acontece aqui justamente. Acho que até por essa química, por essa amizade que eles tinham Sim, fora, eles conseguem trazer para o filme. Porque eu acho que tem várias cenas assim que funcionam muito bem aqui, sim. porque eles trazem essa bagagem do conhecimento que um tem para o outro para a Sim. cena, né? De E eu fato, acho que a você. Só eu finalizar aqui, parece que de fato aqui a gente está vendo dois personagens que sim. trabalham e se conhecem intimamente há muito tempo. E tem muitas cenas que são construídas por causa disso, e acho que funcionam por ser Jennifer Aniston a Sim. co-protagonista. E eu acho que isso que você fala tem muito também. Eu acho que a presença dela também amortece um pouco aquela coisa meio grosseira que às vezes irrompe assim o filme assim. Tem uma personagem que eu acho completamente desagradável, assim, eu acho que me faz tirar 2 estrelas do filme no Letterboxd, que eu odeio essa personagem no Esposa de Mentirinha, que é O aquele primo dele? primo amigo Uhum, dele. É insuportável aquela figura no filme, assim. Mas uhum, é isso, eu acho que a presença dela, assim, e ela tendo esse coprotagonismo no filme com ele, eu acho que amortece um pouco desse teor meio grosseiro que às vezes acaba sendo aquela coisa comédia feita por homens, sabe? aham, E aquelas piadas, sempre a piada sobre a aparência das pessoas, sobre a questão da aparência das mulheres e tal. Eu acho que a presença dela meio que dá uma amortecida nesse sentido. E ela é ótima, tem um timing cômico que eu adoro a bom. Jennifer Aniston. Eu também gosto muito dela. Eu acho que algumas coisas realmente são atenuadas ou até mesmo convertidas justamente pela presença dela.
Porque esse sujeito faz o primo, né, do protagonista, que acho que é o Nick Swanson, o nome Ave do Maria. ator. Ele é meio que o Rob Schneider mais afável. É, Cara, não dá para sustentar nesse projeto as piadas chulas que eu faria se tivesse Rob Schneider como meu primo. Então deixa eu chamá-lo, né? E eu acho que sobre essa questão da aparência, eu acho que é um ponto que existe aí uma reviravolta dentro do humor da Adam Sandler, porque é um filme que também coloca a Jennifer Aniston, uma mulher que na época já tinha passado dos 40 anos, também sim, sim. nessa posição como de uma mulher desejada, né? Sim, sim, Que sim. a Brooke Decker, que tem 20 e poucos anos e que é uma modelo, ela sempre é colocada nessa posição aí. Mas o filme ele também possibilita a Jennifer Aniston a também ser não vou dizer objeto, porque não é necessariamente um objeto, mas enfim, uma mulher também a ser desejada, embora muito mais madura. E a própria Nicole Kidman também, né? Que eu nem Sim. lembrava que apresenta uns gomos aqui que me deu até inveja. Nossa. E a, Ni- Eu- e a Nicole Kidman também já estava acima dos seus 40 anos quando fez é, esse filme, né? Só acho eu- curioso como a tecnologia envelheceu tão rápido, né? Que tipo 2011, mas a gente se esquece que o celular não era smartphone e a câmera Sim, fotográfica aquelas smart shots, né? Do cyber shots, né? mas E... eu adoro a presença dela aqui. Uhum, Aquela, a Devlin é muito sonsa, assim, ela tem aquela coisa meio. Como a própria Jennifer, a personagem da Jennifer falou, né, no antes, uma coisa meio frenemy, né? Que é uhum, aquela amiga, mas elas ficam uma. Existe uma tensão entre elas uhum, ali. Eu acho que ela tá super à vontade, assim, bem descontraída, diferente da participação dela em outras obras. Assim, é uma coisa muito. Vou me divertir, assim, sabe? uhum, Simplesmente. Eu acho bem interessante a interação das duas. Assim, acho que é uma coisa meio opositiva que dá certo, assim. Vocês são uhum, duas atrizes muito diferentes, assim. uhum. E em cena dá uma liga legal, assim. Ainda dá sempre vontade de querer ver mais. Você tá falando da Nicole Kidman agora, né? É, Né, tá lembrando que foi muito engraçado também quando eu assisti esse filme no cinema, porque as pessoas não sabiam que a Nicole Kidman tava no filme, né? pois é. Eu sabia porque eu tinha ficado um pouco com raiva, porque foi o filme que ela fez depois do Reencontrando a Felicidade. E naquela época tinha rolado para ela a proposta dela trampar no Você Poderia Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, do Woody Allen, e que Sim, eu tem a lembro. Naomi Watts. E Sim. aí ela declinou esse filme, Pra fazer o Rabbit e Hole. aí, sei lá, 2 semanas depois já apareceu ela no Havaí gravando com a Jennifer Vai. Aniston no filme da Ah, lá Anna vai. Sandler. Aí eu falei, putz, né, Nicole Kidman, o que aconteceu aqui? Você tá saindo de uma maldição aí, né, que te colocaram de forma totalmente injusta, né, que fala a maldição do Oscar enfim. E E aí depois quando você você, também aí fez quando você, também. aí quando você volta a Depois. estar num projeto que tem prestígio crítico, aí você já faz um filme com a Dan Sandler depois, como assim? E depois com o Nicolas Cage. Né, refins, né? Aí você... Aí, em retrospecto, pelo menos, eu acho que foi acertada a escolha dela de não fazer o filme do Woody Allen, que para mim é um dos mais fracos da carreira É, dele. sim, Não sim, acrescentaria nada, assim. E ela ficaria ainda marcada, né? Como a atriz que participou de um dos filmes mais fracos do Woody Allen. Então, eu sim. prefiro que seja aqui, que é uma participação pequena, ela tem 4 cenas, É, e que provavelmente por essas 4 cenas ela deve ter embolsado, sei lá, pelo menos uns 4 milhões de dólares. hum. E foi tirar umas férias no Havaí também. Exatamente. É, eu quero, de repente, já passar. Tá um pouco cedo, mas acho que talvez eu já queria passar para esse tópico de relevância do projeto para a carreira da Nicole Kidman. Mas acho que eu já queria avançar para esse tópico porque
Acho que eu queria tratar um pouco sobre essa coisa da comédia Adam Sandler ser meio que como uma instituição no qual Uhum. todos os atores têm que participar, porque eu acho curioso, porque assim, não são filmes que estão cercados de prestígio físico, de Sim. prestígio crítico, alguns são êxitos comerciais, outros não. Tanto que acho que esse foi o penúltimo filme, assim, que foi um sucesso realmente do Adam Sandler, né? Depois ele fez o Hum. Gente Grande 2, e aí teve Cada Um Tem a Gêmea que Merece, foi um fracasso. Hum. E aí ele já estava entrando naquele contrato com a Com a Netflix, né? Em Netflix. que ele fez mais filmes ruins, mas que foram um sucesso na plataforma. Um deles com ela, inclusive, hoje. É. De novo. Mas assim, eu queria discutir esse tópico de você como Adam Sandler como uma instituição do cinema americano, do qual todos têm que participar, porque de certa forma, embora seja uma surpresa Nicole Kidman aparecendo aqui, do outro ponto não é no sentido de que ele realmente assim atrai figuras, atores celebrados que não são associados a esse tipo de filme, mas que participam porque é quase como se uma Sim. obrigatoriedade de carreira, um objetivo de carreira, sabe? Até como também já É. aparecer, por exemplo, como o host do Saturday Night Live, né? Porque ele já É. trabalhou com Winona Ryder, com Kate Holmes, deixa eu ver outras atrizes. Acho que é o Salma Patino Hayek, né? no. Al Pacino, que inclusive também trouxe É, Johnny Depp numa participação especial. foi o Salma Salma Hayek. Hayek, qual mais nós temos? Hum. Drew Barrymore eu já Mas sempre tem citei. uma participação. E até, por exemplo, a menção no Framboesa, às vezes sempre dá participação também. Por exemplo, o Patino acho que foi indicado no Framboesa pela participação dele nesse. Acho que cada um tem uma time que merece, não é isso? É. Hum. Lembrando É. que a Nicole Kidman também foi indicada ao Também foi Framboesa, indicado né? no Mas Framboesa. eu acho Mas eu acho muito. meio que implicância. Nem implicância é a palavra, não, mas é. Ah, e tem umas indicações do Framboesa que são meio preguiçosas, eu acho. Sei lá. Eu acho que nem é uma indicação por ela, é uma indicação porque Sim, esse é um filme do Adam Sandler, a gente sempre tem que tirar uma com a cara dele, sim. sabe? Com as pessoas É, que se bem isso. metem. Vamos desmoralizar. A gente detesta o Adam Sandler, vamos desmoralizar também aqueles que se prestam a trabalhar com ele, sabe? Eu tô vendo aqui a filmografia, ele também já trabalhou com a Kathy Bates, né? Que foi a mãe dele em Rei da Sim, Água. é verdade. É, que mais? É, Nossa, eu já Mas tava eu, com tantas e agora tá dando branco assim nos nomes. eu fiquei surpreso com a escalação, assim, no, na época, mas depois também acho que faz um pouco de sentido, né? É. No, Eu tô vendo mais alguns aqui. Ele trabalhou com a Courtney Cox, a Carrie Russell no sim, Faz Conta Que Acontece. Jessica Biel apareceu em Os Declaro Marido de Larry. A Kate o que Beckinsale, vai que fez no do clique, Clique, né? junto com Christopher Walker também. É, esse Aí, desses filmes, dos filmes das comédias dele, eu acho. Assim, tem essas marcas, algumas piadas que meio que envelhecem mal, e hum, mesmo que na época já não eram de bom tom, assim. hum. Mas eu acho que desses filmes dele, acho que é o mais. O que dá pra curtir, assim, pra assistir Acho que é o mais sem. entretenimento realmente família, É, assim, sabe? Que não sim, sim. ofende a ninguém. Acho que ele diverte também todas as idades. As crianças, eu gosto muito dos filhos da Nossa, eles Jennifer são Aniston. a Bailey Madison, Muito. principalmente. É, Ele chama umas piadas assim, então, e umas gags visuais também que eu esqueci que eu acho bem engraçadas. Tipo, o a- rapaz do Botox. citar daquele do estacionamento que eles estão, acho que indo pra.
Ah, Um Playland da vida, aí tá em câmera lenta, aí tem um garoto correndo, jogando ele com acerta um Minecraft. copo com Coca-Cola na mãe grávida. Ah, Mas também tem você falou, né, dos pacientes que fizeram intervenções plásticas, e aí tem a Rachel Dratch, que é uma comediante que eu amo, que ela fez da o do. sobrancelha. É, e aí a Bailey Madison, né, que fica naquele sotaque britânico. Eu tinha me esquecido da fala dela, que é a coisa mais triste da vida, que a Judi Dench nunca tinha ganhado um Oscar de melhor atriz. Ah, ela é ótima, Bailey Madison. É um filme que dá pra assistir assim, sem sair muito ofendido com o que acontece, assim, porque tem uns filmes deles que são bem problemáticos, assim, esse eu acho que esse fator da Jennifer Aniston é fundamental, assim, eu sinto isso muito no filme, às vezes, Uhum. da presença e da necessidade de estabelecer uma dinâmica entre o personagem dele e a personagem dela, acaba fazendo com que algumas intervenções vulgares ou incômodas na comédia dele entrem no filme. Ela meio que dá uma quebra, É. dá um outro tom, assim. Ela meio que faz uma mudança de percurso em alguns momentos. Assim, eu acho interessante. Só acho uma pena que não. Na verdade, ela tá prosperando, porque quer citar que eles repetiram a parceria ali no Mistério no É, Mediterrâneo, mas eu achei um filme bem. Eu tava com expectativas com esse filme, porque era retomada de uma parceria bacana que eles têm, né, como atores, né? Mas também era aquela coisa comédia lá, Agatha Christie, então era um filme que eu tinha expectativa, mas eu achei bem sim. fraco. Embora talvez esses que ele tenha feito exclusivamente para Netflix tenha sido o melhor, mas eu fiquei decepcionado. Aí vai ter a sequência, né, que eu acho que já está finalizada, aí deve chegar em breve, né, na Netflix, mas No é uma pena que Mediterrâneo, não. né? Oi? Desse filme que eles fizeram na Mistério Netflix, no no Mediterrâneo. Mediterrâneo. Eles Uhum. gravaram já a sequência. E, inclusive, acho que é com um diretor diferente do filme original. Deixa eu dar uma espiada. Só achei uma pena que, sei lá, acho que pelo menos o primeiro Mistério no Mediterrâneo não foi um filme que fortaleceu a química imbatível ali que ele apresenta com a Drew Barrymore. Tô vendo que tem a Melanie Laurent, aquela atriz É, francesa, né, do Bastardos Inglórios. O Mark interessante. Strong tá no elenco. A Annie Mumolo, que é aquela parceira da Kristen Wiig, né, no roteiro de Bridesmaids, né, a Madrinha de Casamento. O roteiro é do James Vanderbilt, acho que ele trabalhou Nossa, é no o novo. roteirista do Zodíaco, né? Exatamente. Hum. E o filme é do Jeremy Garelick, que fez o quê? Eu me recordo desse nome, não é estranho, não. Ele era mais produtor, assim, na verdade. Ele fez direções assim, mas eram de TV. De filmes, ele fez aquele é, Padrinhos Limitado, que acho que aqui foi lançado já acho em DVD, Hum, talvez. Mas ele produziu Separados pelo Casamento, né, que é com Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Ele era mais produtor. É, Aí outro ponto também que eu quero abordar, em relação à relevância desse filme na carreira de Nicole Kidman, é, eu acho assim, que ele demonstra uma certa relevância no sentido de provar de que ela consegue ser uma atriz cômica bem interessante. Eu não acho que ela vai trazer, né, Esposa de Mentira como um exemplo assim de participações dela em sim. comédia, mas eu acho ela muito boa, assim, né? Ela
eu acho que ela compra, né, a proposta do filme. Acho que ela embarca assim sem medo de se comprometer também, sabe? É, não tem muita vergonha. Ela vai É, mesmo. É, não, eu também concordo com isso. A gente já falou outras vezes aqui na Feiticeira, As Mulheres Perfeitas, assim, é, que é uma pena até que essa, ver- esse, essa potencialidade dela acaba não é explorada com mais frequência do que poderia, porque sempre que ela aparece, mesmo os projetos ou não sendo muito bons, ou é, tendo algum problema de recepção na época e tal, sempre tem lampejos muito interessantes, assim, sempre vê que ela tem um time cômico legal, assim, de é. trabalhar ela. Eu gosto muito da participação dela nesse filme, essa coisa meio vilã que ela faz, Uhum. e disso aquela coisa, aquela figura do colégio irritante, aquela Uhum. antigo colega de colégio extremamente irritante, chata e É. inconveniente, às vezes, eu acho interessante. Acho, ela, como eu falei, ela tem 4 cenas. Eu nunca dei muita atenção, mas ela é bem engraçada quando ela aparece pela segunda vez, né? Que é no momento que eles estão na piscina. A E a piscina. câmera vai focando na Brooke e na Jennifer, e de repente ela aparece. Vai, o que tá acontecendo aqui? E aí ela fica falando, né, dos nomes e tal, e aí vem aquele sujeito intervir, né, jogando a Brooke e Decker dentro da piscina. Eu acho uma cena engraçada também. E sei lá, eu acho que também a questão dela realmente não ter medo de se comprometer, ela topar fazer aquele lance com o Dave Matthews, né, o músico, que é o marido dela, que Do ela precisa, coco. o cara ele coloca o coco no meio das nádegas e ela precisa, e ela com o rosto tenta ganhar aquela prova. E eu não assisti todo o material extra, né? Porque tem muita coisa nesse Blu-ray aqui. Várias cenas deletadas, Ai, especiais e tal. eu tenho um DVD, eu não tenho um Blu-ray. E Ah, DVD acho que é meio que seco, assim, não lembro. não, aqui tem Porque eu assisti bastante pela. conteúdo extra. Cenas excluídas, aí erros de gravação, aí vários Mas ela especiais. ela surge, porque uma participação meio que, em termos de divulgação, foi meio que silenciosa, né? É, não, mas tem Parece que um ela não tá no filme, especial. assim. Tem um especial de quase Ah, 4 minutos falando do casal, né? De personagens dela com o ai, Dave. E ela fala também que ela gosta de se lançar ao ridículo sem medo que é assim, bem das isso. consequências. Ela meio que fala algo nesse sentido. E aí ficava dançando, aí tirando com a cara dela, né? E aí todo mundo falando, Nicole Kidman, né? No filme como esse, falando, ela me procurou no passado, me pedindo um filme para trabalhar comigo, mas que tinha que ser algo que desse que pudesse dar dinheiro porque ela estava precisando e tal. Aí chama ela de Nicolé e... Ai, eu não sabia. Eu não tenho, eu tenho a versão de DVD deles. Eu não lembro se nessa versão de DVD tem esses extras, eu acho que não tem. Eu não lembro. que é bastante coisa, acho que não coube num DVD. Ai, E eu acho que eu não me lembro se foi algo que ela disse em talvez alguma entrevista da época, mas eu acho que ela, assim como a Jennifer Aniston, ela sempre quis também fazer uma comédia com a Dan Sandler, porque ela teve, acho que foi em 95, talvez, mas foi nos anos 90, não vou lembrar exatamente a data, em que ela foi host no Saturday Night Live. sim, eu O Adam lembro. Sandler era um do elenco fixo, né? Eu acho que desde aquele momento ela queria Que tem aquela fazer. sketch do Mike Myers, né? É, Não fala, eu lembro. uhum. Eu acho que desde daquele momento, assim, eu acho que eles se conheceram, né? Talvez trocavam uma outra mensagem e ela topou aparecer nesse filme. É uma participação curta, não ia também É. comprometer muito a agenda, tá? Uhum. Pô, e uma coisa muito importante que eu acabei não citando, ainda que na verdade nunca
é trazido muito. Não, acho que quase ninguém falou quando esse filme foi lançado, né? Vale dizer que ele não contou com críticas lá favoráveis, né? Mas é que ele é uma refilmagem do. É que você falou de roteiro e tal, que você falou dessa ideia. Ah, temos Adam Sandler e Eu lembro Jennifer disso. Aniston no Havaí, vamos fazer algo em relação a isso. Mas esse, na verdade, é um filme, é um remake de um filme de comédia dos anos de 1969, que é o Flor de Cacto, que aí, ao contrário de Hum, Esposa de Mentirinha, é um filme bem quisto aí até hoje pela crítica, né? Embora muitos não o hum, conheçam, que deu o Oscar de atriz coadjuvante para Goldie Hawn, e era com o Walter Matthau e a Ingrid Bergman. hum. Eu fiquei até surpreso quando eu tava assistindo e nos créditos aí eu vi que tinha que era baseado nesse filme, mas eu não sabia na Você época. não assistiu Flor de Eu vi Cacto? descobrir. Não, não, não. É, eu soube depois, assim, que era uma refilmagem, depois que eu assisti no cinema. Ou talvez eu acho que eu Eu, soube na época mesmo, porque eu escrevi sobre Esposa de Mentira, provavelmente eu me deparei com essa informação. Mas eu acho que eu só fui assistir o Flor de Cacto quando eu fiz uma revisão em casa de Esposa de Mentirinha. eu, Eu acho uma comédia ok, assim, meio padrão e tal, mas eu acho que o conceito é o mesmo desse de sim, ter um personagem que utiliza do artifício de ser casado para se envolver sem compromisso com outras mulheres. sim. Mas tem uma dinâmica bem diferente, assim, né? Bem politicamente correta, né? Não, o que me dá essa impressão, assim, muito por causa, por exemplo, a própria questão da ida pro Havaí, assim, me parece, Hum. assim, uma coisa de, tem esse resort no Havaí, ele vai financiar a parte do filme, então, É. vamos levar todos os personagens para Havaí. Como é que a gente vai justificar isso? O personagem da Jennifer Aniston dele justifica, da Brooklyn Decker também, mas aí bota o amigo dele, a gente precisa dessa figura, dessa É. comédia, como é que a gente vai justificar ele? Então, existe às vezes essa percepção às vezes, meio que de alguma coisa que não é muito orgânica, que Sim. vai ser, existe uma outra justificativa para a existência do filme, mas eu não sabia, eu soube ontem quando vendo nos créditos que tinha alguma vinculação com uma outra obra. Uhum. Mas Vamos pegar a história do filme de tá, vamos pegar a história é, do filme e fazer uma nova versão. uhum. Vale a pena compartilhar essa informação, porque se você gostou de Esposa de Mentirinha, de repente é interessante comparar com Sim, a versão original. Bom, e finalizando, só quero informar que além do DVD, do Blu-ray e das inúmeras exibições que acontecem tanto na TV aberta quanto fechada, Esposa de Mentirinha está disponível na Star Plus, Paramount Plus, Oi Play, Claro Play, e para compra e aluguel na Amazon Prime Video e na Apple TV. É, Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, Vanderlei, por sua participação. Se inscrevam no canal Chovendo Sapos e acessem o site Chovendo Sapos. E é a mesma coisa com Cine Resenhas. Nossos ícones e links aparecerão aqui no vídeo e na descrição. Leia, até a próxima. Pessoal, tchau. tchau.